Então, abra sua Bíblia, Salmo 25, são 22 versos. Nos diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar. Ó Senhor Deus, ó Deus querido, Deus amado, nós louvamos o teu nome pela tua presença aqui conosco neste momento. Nós te louvamos, ó Senhor, porque é o Senhor que tem nos atraído para ti mesmo, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado oportunidades como essa, de prestarmos um culto ao Senhor, um culto que somente ao Senhor é devido. E aqui nós cantamos, Senhor, e aqui nós oramos, e aqui nós entregamos e consagramos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aqui nós oramos com a certeza de que o Senhor nos ouve, mas aqui também nós somos instruídos pela tua palavra, Senhor. Por isso rogamos ao Senhor que em nome de Jesus, também nesta noite, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos, não somente a entender a tua palavra, mas a guardá-la firmemente nos nossos corações. Oramos no nome amado de Jesus, amém, Senhor. Queridos, uma das coisas importantes que nós aprendemos na nossa vida cristã é que não basta tão somente nós entregarmos a nossa vida ao Senhor,
Dizer ao Senhor: pronto, eu aceito essa oferta de salvação. Entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim, Senhor. Esse é um passo, sem dúvida alguma, é muito importante. E esta é, sem dúvida alguma, a maior decisão que um homem pode tomar na sua vida. Nada se compara a isso. Aquele momento em que você, recebendo o chamado do Senhor no seu coração, uma graça que chamamos de irresistível, porque ela vem demolindo todas as barreiras, tudo aquilo que nos impede de chegar ao Senhor, é demolido pela graça de Deus. E aí então, o nosso coração se enche de uma alegria muito grande. E tudo que nós queremos agora é desfrutar de comunhão com esse Deus maravilhoso. E a gente começa a vida cristã assim, com esse primeiro momento, que é o momento da nossa conversão. Mas nós aprendemos que a vida cristã, ela não para aí. Nós não vamos viver apenas relembrando aquele dia inesquecível, quando o Senhor Jesus entrou nos nossos corações. Nós precisamos continuar desenvolvendo uma vida de comunhão com Ele. E por uma razão muito simples, porque nós todos, igualmente, todos nós dependemos de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Precisamos não só da salvação, mas precisamos nos manter e caminhar como homens verdadeiramente salvos pela graça do Senhor nesta vida. Enfrentamos lutas, dificuldades, sofremos, passamos por angústias e tribulações. E por isso mesmo, humildemente, precisamos nos voltar para esse Deus que um dia encheu a nossa alma, encheu o nosso coração, e dizer a Ele: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor devolva aquela alegria que um dia eu tive, Senhor, mas eu a perdi. Devolve essa alegria, Senhor. Renova as minhas forças e o meu ânimo, e me ajuda, Senhor, a enfrentar as lutas que tenho enfrentado. Nós precisamos disso. Nós carecemos disso. Esse salmo que nós lemos tem tudo a ver com essa minha fala agora. É um salmo escrito por Davi, um homem de Deus, um homem de múltiplas experiências com o Senhor, um homem que soube o que é passar por aflição, embora sendo ele rei de Israel, embora sendo um grande líder, mas ainda assim um homem que enfrentou muitas lutas, passou por muitas angústias. E neste salmo você vai ver a linguagem que ele utiliza, a oração que ele faz. Você percebe claramente a disposição ou a inclinação do coração de um homem que aprendeu a não depender das suas armas, a não depender da sua engenhosidade, a não depender da sua força, do seu conhecimento, da sua expertise, mas um homem que aprendeu a depender total e exclusivamente do Senhor. Davi, portanto, escreveu este salmo. E este é um dos 7 salmos, aliás, é o primeiro dos 7 salmos acrósticos. Aqueles salmos que, para cada verso, tem uma letra do alfabeto hebraico. Numa forma de poesia belíssima e muito utilizada também na época. Este é apenas o primeiro. É um salmo, Salmo 26, 25. Mas nós temos o Salmo 34, 37, 111, o Salmo 112, 119 e o Salmo 145. Todos eles são classificados assim, como salmos baseados em um acróstico. Davi, quando escreve este salmo, e dá para se perceber por algumas dicas que ele deixa aqui nessas palavras, que quando ele escreve, ele já era de uma idade avançada, porque se você olha o verso 7, por exemplo, ele diz assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade. Então, aqui ele se refere a um tempo passado na sua vida, no tempo da sua mocidade.
Davi agora já não era mais um jovem, Davi já era um homem formado, já era um homem marcado por muita luta e por muito sofrimento na vida, como disse anteriormente, a despeito de ser o rei de Israel. Então ele já era um homem maduro, e veja bem, apesar disso, apesar de ser um homem já experiente, apesar já de ser um homem maduro também na sua caminhada com Deus, mas ainda assim, ele é um homem totalmente dependente do Senhor. O Salmo 25, ele não trata de um problema específico. Ele não tem como cenário alguma situação específica na vida do salmista Davi. A ideia aqui, por aquilo que a gente lê, é que ele está se referindo à sua experiência como um todo, as múltiplas experiências que ele teve, sempre contando com a ajuda de Deus. Há um autor, um exegeta, um escritor, por nome Alan Harman, e ele vai dizer que o que nós temos aqui no Salmo 25, como tela de fundo, o amor pactual de Deus. A ênfase aqui deste salmo é o amor pactual de Deus, isto é, aquele compromisso que Deus assume consigo mesmo, pela honra do seu nome, não por conta das nossas necessidades, não por conta de cada um de nós, mas um compromisso que Deus assume consigo mesmo, pela honra do seu maravilhoso nome, do seu nome que é santo, de olhar com atenção e carinho para esse povo com quem ele estabeleceu uma aliança. Isso para nós é relevante. Isso para nós é muito importante. E eu diria até, isso é constrangedor, irmãos. A gente olhar para a Bíblia e descobrir e ver nela esse Deus maravilhoso que nos ama com um amor tão grandioso. Deus não depende dos nossos cultos para nos amar. Deus não depende daquilo que venhamos a fazer para que Ele olhe para nós com um olhar pastoral, misericordioso. Deus, Ele nos ama com amor eterno. O culto que nós prestamos a Ele é um culto como reconhecimento daquilo que Ele é e um atendimento de uma santa convocação que vem a nós para nos reunirmos em seu nome. Mas independentemente de qualquer fator, esse Deus estabeleceu uma aliança e o seu amor, demonstrado aqui, como em todas as Escrituras, é um amor pactual. Deus nos ama verdadeiramente, apesar de nós. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas tolices na vida, apesar das nossas negligências, apesar do que somos ou que fazemos, nós podemos contar com esse amor maravilhoso, desse Deus que olha para nós, com o olhar de um pai que ama profundamente o seu filho. Olhando para essa passagem, olhando para esse salmo, para esses 22 versos, chegamos a uma simples e profunda resolução, é de que nós devemos sempre orar por auxílio divino. Devemos sempre, nós somos convocados, nós somos estimulados a orar sempre por auxílio divino. Isso parece tolo até dizer assim. E eu sei que isso é muito simples. Mas os irmãos sabem que nós só nos lembramos disso nas horas de aperreio, nas horas da tribulação, naqueles momentos em que nós estamos cercados, naquele momento em que a angústia, ela invade a nossa alma, tirando o sentido da nossa própria existência, até da vontade de viver, quando o brilho dos nossos olhos somem, quando já não se vê mais um sorriso no nosso rosto, quando tudo se torna acinzentado diante de nós, e quando nos encontramos numa situação da qual podemos ouvir, quem sabe, a voz do inimigo dizendo para nós: cheque, mate.
não tem saída. O jogo acabou para você. Parece que nessas horas nós não temos nenhuma dificuldade de recorrer a Deus. Não temos nenhuma dificuldade de correr para os braços do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Olha para mim, Senhor. Não sei o que fazer. Estou desesperado. Entretanto, desprezamos isso em outros momentos da nossa vida. Achamos que somos suficientes para tomar as decisões que acharmos melhor para as nossas vidas, sem nem sequer consultar ao Senhor. Fechamos negócios, marcamos casamentos, tomamos decisões, sem perguntar para Deus: Senhor, é da tua vontade que assim aconteça? Senhor, o que o Senhor tem a dizer para mim? Senhor, me ajuda a ter discernimento nessa hora. Está tudo muito bem comigo, meus negócios estão muito bons, minha família está maravilhosa, minha vida está tudo muito bem. Mas a despeito de tudo isso, Senhor, de todo esse contexto circunstancial, eu necessito do Senhor. Não te afaste de mim por um minuto sequer, Senhor. Porque se eu estou bem, eu quero continuar bem. E para que eu continue bem, o Senhor precisa estar ao meu lado. Por isso aqui nós somos estimulados, através de tudo que lemos aqui, para fazer assim como Davi fez. Apresentar ao Senhor uma oração por auxílio divino. E todos nós devemos sempre orar por auxílio divino. Se você esquecer aquilo que eu tiver a dizer daqui para frente, você, por favor, lembre disso somente. O pastor hoje disse que eu devo orar por auxílio divino sempre, em todas as circunstâncias. Não esperar que o tempo fique fechado para que eu possa correr para os braços do Senhor. Se mantenha sempre sobre a sombra do Altíssimo, que ali é o lugar da sua segurança. Agora, por que nós devemos sempre orar? Será que Davi sinaliza para nós aqui, ele apresenta aqui, nesses 22 versos, justificativas plausíveis para que possamos afirmar esta verdade, que nós devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor por auxílio? Sim. Em primeiro lugar, nós devemos sempre orar por auxílio divino, porque nós vivemos em muitos e constantes conflitos. Vivemos, todos nós, em muitos, diversos e constantes conflitos. Conflitos que se apresentam do nada, muitas vezes, na nossa vida. Saímos de casa satisfeitos e felizes para algum compromisso, achando que o dia vai ser maravilhoso, porque o saldo bancário está bacana, está jóia, dá para pagar as contas, os filhos estão bem, a geladeira está abastecida, está tudo ok. E a gente muitas vezes não espera que alguma coisa aconteça. Eu digo isso porque eu fiquei, de certa forma, impactado, e eu somatizo muito, eu sou muito fraco para essas coisas, eu confesso. Eu não gosto de ter acesso a informações de crimes, de acidente, eu somatizo muito isso aí me machuca muito. E eu, sem querer ver, acabei vendo, e ouvindo um relato de um cidadão que saiu de casa para o trabalho, teve uma discussão no trânsito. E por conta daquela discussão, ele entrou em atrito com seu oponente. E ali ele perdeu a vida. Ali ele perdeu a vida, na frente da sua esposa. Ele não esperava por isso, ele estava bem, seu carro estava bom, estava tudo tranquilo. Uma simples discussão, cada um se achando com um direito. Entraram numa luta corporal. E aquele cidadão que saiu de casa pensando em sair para mais um dia de trabalho e depois voltar para o seu lar, para desfrutar da comunhão com a sua família, teve a sua vida ceifada, teve a sua vida eliminada.
Tantas vezes os dias são assim para nós, parece que está tudo muito bom, até que chega uma notícia desagradável, até que chegue um problema no seu trabalho, na sua família, quando nada, pelo menos dentro do seu próprio coração. Nós vamos ver aqui, Davi, ao escrever esses 22 salmos, esses 22 versos nesse Salmo 25, ele vai mostrar para nós que o fato de ele estar sempre buscando auxílio divino é porque ele enfrentava muitos adversários. E ele classifica esses adversários. Alguns deles é aqueles que vinham de fora, que tentavam usurpar o trono nas suas guerras, nas suas lutas. Povos que vinham contra o povo de Israel e tinham como alvo o rei. E ele se sentiu ameaçado muitas vezes. Antes mesmo de ser o próprio rei de Israel, ele se sentiu ameaçado por Saul, e ele teve que fugir muito e muitas vezes de Saul. Davi era um homem que sabia o que era viver sob ameaça. Ele verdadeiramente sabia o que era ter um inimigo que tinha um nome, que tinha um endereço, que tentava envergonhá-lo, que tentava intimidá-lo, que tentava destruí-lo, aniquilá-lo. Ele sabia disso. E ele ora então ao Senhor para que Deus pudesse cuidar desses seus inimigos. Ele não demonstra nenhuma indignação aqui, ele apenas reconhece que ele tinha estes inimigos e ele os coloca nas mãos de Deus. É contigo, Senhor. Trata deles, Senhor. Ó Deus, manifesta a tua graça, a tua vontade, faz o teu querer prevalecer. Mas Davi também mostra nesse salmo que ele não somente tinha inimigos que vinham de fora, que procuravam destruí-lo, mas ele tinha inimigos dentro do seu próprio coração. Vejam que aqui ele vai falar de solidão, ele vai falar de aflição, ele vai falar de angústia, ele vai falar de tribulação. Coisas que aconteciam dentro do seu próprio coração. Houve um momento em que Davi, apesar de ter muitos súditos, apesar de ter muitas pessoas ao seu redor, ele se sentiu sozinho, completamente sozinho. Ele chegou a dizer: eu estou sozinho e aflito, Senhor. Sentimento de solidão tem maltratado muita gente. Vivemos em um contexto multicultural, de muitas pessoas ao nosso lado, nos supermercados, nas avenidas, nas escolas, nosso local de trabalho. Nós sempre estamos cercados por muita gente, muito mais do que nós gostaríamos de ter muitas vezes. Mas a despeito disso, tantas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos. Quem nunca se sentiu assim? Quantas mulheres não estão dentro de casa, com a sua família, mas estão se sentindo sozinhas, isoladas? Quantos homens também não têm esse mesmo tipo de sentimento? Estou em casa com a minha família, mas eu me sinto sozinho. Parece que eu sou invisível, ninguém me percebe. Quantas pessoas não estão vivendo nessa crise, numa crise existencial tremenda, crise de solidão. E essa crise, ela maltrata demais, ela maltrata. E tem levado muita gente ao precipício. Crise de solidão. Em outros momentos, é a aflição. Pessoas que são afligidas, sem uma causa aparente. Você olha e diz: sua saúde está perfeita, sua família está tudo ok. Qual é o motivo da tua aflição? É ansiedade, é angústia. A ansiedade é o excesso de futuro, é a preocupação com o que vai acontecer lá na frente, por conta de um quadro terrível cultural que nós vivemos. Você olha para os seus infantes, para os seus filhinhos, para os seus netos, e você diz: meu pai, o que é que vai ser daqui mais alguns anos? Como estarão esses meninos? Que mundo é esse que eles vão viver com tantas transformações que estão acontecendo? Qual é o pai? Honestamente, irmão, minha irmã, qual é o pai, qual é a mãe que nunca se preocupou com isso? Você luta
para criar os seus filhos, para instruí-los, para protegê-los, para educá-los. Mas não temos segurança do que vai ser amanhã. E parece-me que esse tipo de sentimento, ele acaba maltratando muito mais, não só os pais, mas os avós, viu? Os avós. Porque os pais ainda têm aquela esperança, né, de ver os seus filhos crescendo, se formando, casando e tendo filhos, e você tendo a alegria de carregar os netos. Mas os avós não têm essa certeza. Por conta da idade. Aí você olha e diz, será que eu vou ver meus netos casando, formando, constituindo família? Então são sentimentos que machucam a gente, que maltratam a gente realmente, que oprimem, que colocam a gente num cantinho assim e faz você se sentir um nada. E Davi vai nos ensinar aqui que a alternativa para tudo isso é exatamente recorrer à ajuda, ao auxílio divino, é buscar a Deus verdadeiramente, é entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração nas mãos do Senhor, para que você não seja invadido, tomado, assaltado por esses inimigos que roubam a tua paz. Mas Davi também aqui, ele vai falar de um outro inimigo, que é o peso da culpa pela consciência do pecado. E ele pede a Deus que perdoe os seus pecados. No verso 7, que nós já mencionamos, ele já diz, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Davi tinha uma consciência plena de tudo aquilo de errado que ele tinha feito. Davi sabia que os seus atos não eram tão corretos, que muita coisa que ele havia feito no passado eram coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E eu acredito que Deus já havia perdoado muitos dos seus pecados, mas ele próprio parece que não havia ainda se perdoado. Ele carregava consigo aquele peso de culpa, e ninguém, absolutamente ninguém, pode caminhar bem carregando um peso de culpa sobre seus ombros. O perdão que o Senhor dá, ele tira dos nossos ombros um peso enorme. Você se sente liberto, porque aquilo já não te condena mais, não te oprime mais, porque foi por isso que o Senhor Jesus morreu, para que os nossos pecados fossem completamente perdoados. Mas aqui você vai ver um Davi falando várias vezes nesses 22 versos acerca do pecado, da consciência do pecado, que o torturava, e ele pede para o Senhor, e quando ele ora ao Senhor, ele não ora simplesmente para que Deus pudesse livrá-lo dos seus inimigos pessoais, ele ora não somente para que Deus pudesse tirar todo aquele sentimento de solidão e de angústia que ele trazia no seu próprio coração, mas ele ora também para que Deus pudesse libertá-lo daquela culpa do pecado, libertá-lo da culpa do pecado. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu não quero mais viver, me lembrando daquilo que foi feito errado lá para trás. É o pecado da mocidade, isso ficou para trás, Senhor. Isso não existe mais. O Senhor já cancelou, o Senhor é maravilhosamente perdoador. O Senhor já me limpou, eu não devo nada por conta disso. Davi estava colocando isso diante do Senhor na sua oração que ele faz aqui. Por isso mesmo nós precisamos o tempo todo orar por auxílio divino, para que Deus nos livre daqueles que querem nos sufocar, dos inimigos muitas vezes gratuitos que a vida prepara para nós. Precisamos estar orando para que Deus nos livre daqueles sentimentos de orfandade, de solidão que invade muitas vezes o nosso coração. Que nós possamos nos sentir amados por esse Deus maravilhoso. E Deus levanta pessoas assim do nosso lado, que com um aperto de mão, com um abraço, com um olhar, com um sorriso, eles transmitem para nós não só o respeito, o carinho, mas um amor. E você vê nisso o amor de Deus. É interessante
Eu é quem leva os meus netinhos para a escola todos os dias. É um trabalho, mas é um trabalho gratificante. E eles dois dão choque, sabe? Às vezes são dois, se encostam e dá choque. Aí brigam. Para, não sei o quê, e eu estou apartando briga, dirigindo e apartando. Aí um dia eu tive que falar muito duro mesmo com a minha neta. Falei duro mesmo para ela. Ele disse, pronto, ela está amuada. Cheguei no local, abri a porta do carro, como sempre faço, dou um beijinho, bom dia, boa aula. E aí na hora que eu trouxe para perto de mim, ela me olhou e disse assim, vovô, eu te amo. Oh, pronto, a Cíntia me desmanchou. Eu pensei que ela fosse ficar bicuda, né, zangada, porque afinal de contas eu mandei pesado. E ela disse, vovô, eu te amo. Ah, pronto. Aí eu voltei para o carro, ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Aquele peso que talvez fosse ficar agora, puxa, eu falei com a minha netinha de 11 anos desse jeito. Acho que eu abri o olho que ficou maior do que a lente do meu óculos. E ela disse, eu te amo. Ela entendeu o porquê daquilo ali. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele age de forma maravilhosa e pastoral. Ele nos ama com amor eterno. E muitas vezes esses sentimentos vêm, ocupam um lugar no nosso coração, um lugar que não é dele. Nosso coração é completamente tomado, deve ser completamente tomado pela graça de Deus. Essa graça que traz para nós segurança. E a gente agora fica feliz por saber que nós temos um Deus que nos ama com amor eterno. Esse Deus que nós adoramos aqui é o Deus que enche o nosso coração de uma alegria verdadeira, que independentemente de alguém nos distratar por alguma circunstância qualquer, isso não nos rebaixa, não nos intimida, não nos escraviza, não nos maltrata, porque o amor de Deus é tão grande que faz com que nós facilmente perdoemos aquele que nos ofendeu. Então, nós devemos sempre orar por auxílio divino. Não somente porque vivemos em muitos conflitos, todos nós vivemos em muitos conflitos, mas também, em segundo lugar, porque nós sabemos que nós somos limitados. Aí é uma outra questão. Todos nós vivemos em conflitos, mas tem muita gente que não se deu conta ainda de que ele tem limitações. Ele tenta, se esforça por si mesmo para resolver os seus problemas, independentemente da ajuda de Deus. Eu sou autossuficiente, eu me basto, eu sei viver, já não sou mais nenhuma criança, já cuido da minha vida, então eu sei o que devo fazer e não aceito que ninguém me diga o que eu devo fazer. Quantas pessoas não agem assim? Quantas pessoas não buscam viver assim? Quantas pessoas não lutam para se autodeterminarem? Lê a história da Revolução Francesa, 1789. Vê quais foram aqueles ideais, no meio de tudo aquilo, aquele ideal de autoafirmação. De vamos dizer assim, olha, nós vamos romper com essas amarras da religião e vamos deixar tudo isso de lado, da monarquia. Queremos liberdade, queremos mandar no nosso próprio nariz. O iluminismo fez isso também, período das luzes, né? E nós vivemos ainda a consequência disso. Esquecemos que nós somos tão pequenos, tão limitados. Se você observar como ele começa o salmo, ele diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Verso 2, ele diz, Deus meu. Depois que ele diz Deus meu, tem uma vírgula, depois da vírgula tem o quê? O que está escrito aí depois? Em ti confio. Olha só. Eu confio em ti, Senhor. Ele declara a sua total dependência de Deus, a sua confiança plena, total em Deus, porque ele sabia da sua própria impotência, da sua incapacidade, dos seus limites. Não interessa se eu sou um rei que já ganhou muitas batalhas.
Não interessa se eu sou um grande guerreiro, não interessa se eu tenho um exército muito preparado, mas a minha confiança está em Ti, Senhor. Está em Ti, está no Senhor. Eu não confio nas minhas armas. Elas podem falhar. Eu tenho limites. Eu posso errar o alvo e ser alvejado pelo inimigo. Eu confio no Senhor. Nós não somente vivemos em muitos conflitos, mas nós precisamos também entender que nós temos limitações. Nós temos limitações que são impostas a nós pela própria natureza humana. Você não pode voar sozinho, só se botar mais asas, né? For no avião, asa delta, alguma coisa. Mas se jogar de um monte, de um prédio, e pensar que balançando as mãos vai poder voar, não faça isso, porque não vai dar certo. E você não vai ter nem a oportunidade de rever a cena, porque você já foi. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para viver no fundo do oceano. Os peixes estão lá. Os pássaros estão lá em cima. Mas nós estamos aqui com os nossos pés sobre a terra. E nós temos nossas limitações. Todos nós temos. Então, por isso mesmo é que nós precisamos nos voltar para Deus. É por isso mesmo que nós precisamos estar constantemente nos colocando diante do Senhor, buscando auxílio divino. Leia o Salmo com cuidado, lembrando dessas palavras que eu estou dizendo aqui. E você vai encontrar isso aí. Um salmista que se aproxima de Deus, simplesmente, não só porque reconhece que tem inimigos e que vive em conflitos, mas porque tinha consciência da sua própria limitação. E é exatamente essas limitações que o remetiam aos pés do Senhor. Eu não tenho tudo o que preciso, eu não sou tudo o que deveria ser, eu não posso tudo o que acho que posso, eu preciso do meu Deus. Isso fica muito claro no Salmo 40, por exemplo. Se você olhar lá no Salmo 40, no verso, é o último verso, o verso 17, que é um salmo de Davi, ele diz assim, olha a consciência de Davi, o rei Davi dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Olha o salmista dizendo aí, ó, ele assumindo a sua pequenez e dizendo: olha, eu sou rei, é verdade, eu tenho armas, é verdade, eu tenho um exército poderoso, é verdade, mas eu sou pobre e necessitado. Mas tem um porém aí. Porém, eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de mim. Mesmo que venhamos a cochilar, o Senhor não cochila, Ele está sempre atento. O acaso vai nos proteger? Hein, Tato? A música dos Titãs, né? Epitáfio. Linda música. Conhece, Eida? Epitáfio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu gosto muito dessa música. Ela trata de verdades que a gente precisa estar atento. Isso aí está na graça comum. É Deus levantando homens que não conhecem para escrever melodias, poesias maravilhosas como essa. Só discordo do coro. O acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. O acaso não protege ninguém, porque o acaso não existe. Nós somos protegidos pelo Senhor. Quando andarmos distraídos, isso é naquele momento que nós estamos meio vacilantes, descuidados, autossuficientes, achando que está tudo bom, e a gente vai cometer um deslize. É nesse momento que nós temos um Deus que cuida da gente. Cuida de você. E você bota a mão na testa e diz: meu Deus, por muito pouco, eu não tropeço, eu não cometo esse erro, mas o Senhor evitou que isso acontecesse. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para Deus. Nós devemos sempre orar por auxílio divino, como Davi faz nesse salmo belíssimo, o Salmo 22. Não somente porque nós vivemos em muitos conflitos, como Davi, não somente porque sabemos que somos limitados, como ele também reconhecia que era limitado, e por isso buscava a ajuda de Deus, mas finalmente também porque cremos de todo o coração que o socorro que precisamos, ele vem de Deus. O socorro que precisamos, ele vem do Senhor. E é por isso que Davi agora, ele recorre a Deus.
E dentre as coisas que você vai encontrar aqui, eu não quero estar lendo os textos para não compridar mais aqui, mas você vai encontrar o quê? Davi mostrando que de Deus vem o ensino que ele precisa. Ele vai dizer aqui que de Deus vem o direcionamento, o caminho certo que ele precisa tomar na vida. A gente pensa que sabe de tudo, que sabe escolher os caminhos, nós nos enganamos muitas vezes. Por isso que Davi pede ao Senhor que possa conduzi-lo. Olha lá o verso 12, por exemplo, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Davi dizendo, olha, eu preciso desse Deus que me mostra o caminho que eu vou escolher. Eu posso escolher um caminho errado, eu não quero escolher caminho errado para a minha vida. Eu quero andar para um caminho seguro, mas eu mesmo não sei escolher meus caminhos. Eu já tentei várias vezes e errei. Sou campeão em erro, já dei com a minha cara na parede tantas vezes, eu não aprendo. Agora eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Davi recorre então a esse Deus, crendo que esse Deus, ele o ensina, aponta o caminho certo a seguir. Ele ora pedindo perdão, por quê? Porque ele acreditava que esse Deus, diante do qual ele se prostrava, era o Deus que tinha poder para perdoá-lo, para apagar o seu pecado, para tirar dos seus ombros aquela culpa. Ele não podia continuar caminhando com aquilo. Ele não podia ser um amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, carregando um fardo do pecado ou da culpa do pecado. E ele então vai buscar no Senhor. Ele acreditava de todo o coração que Deus poderia não só ensiná-lo, não só apontar o caminho para ele, mas que também esse Senhor poderia perdoar os seus pecados. Contra os seus inimigos, ele sabia que eles existiam, mas ele os coloca nas mãos do Senhor. Ele sabia que Deus iria cuidar de cada um deles. Ele sabia que Deus tinha poder para impedir que eles avançassem nos ataques contra ele. Ele, em vários outros salmos, ele tem a Deus como seu escudo, como a sua fortaleza. Escudo e fortaleza servem de proteção, de segurança. Então, para Davi, Deus era exatamente o seu escudo. Era Deus que o protegia. Agora, quando ele ora por auxílio divino, ele o faz porque cria de todo o coração que Deus era aquele que poderia verdadeiramente protegê-lo. Me livra, Senhor, dos meus inimigos. Olha para eles, Senhor, cuida deles. Faz o que o Senhor quiser, mas não permita que eu caia nas mãos dele. E ele ora também, o texto vai mostrar para nós, porque ele acreditava firmemente que esse era o Deus que usava de misericórdia. E usar de misericórdia significa não dar a nós aquilo que nós de fato merecemos. Nós merecemos sofrer. Nós merecemos a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas por conta da misericórdia de Deus, estas coisas não chegam a nós. O Senhor se apieda de nós e evita que estas coisas aconteçam. Tudo por conta da misericórdia dele. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que nós estamos aqui cultuando a Deus. É por isso que nós estamos vivendo essa alegria intensa de ouvir a palavra do Senhor. É porque ele tem misericórdia de nós. Ah, se Deus fosse... Imagina só se Deus fosse tratar você, meu irmão, por conta dos seus méritos. Já pensou o que seria? Ah, eu não consigo nem imaginar. Estaria perdido. Todos nós. Porque nós somos tão desobedientes ao Senhor, nós entristecemos tantas vezes ao Espírito de Deus, e ainda assim Deus manifesta a sua graça e misericórdia sobre nós. Davi, então, aqui, nesses 22 versos, ele está nos mostrando que nós, assim como ele orou, nós também devemos sempre orar por auxílio divino, por 3 razões fundamentais. Primeira, porque nós vivemos em meio a muitos conflitos, em meio a muitos sofrimentos. Em segundo lugar, porque nós sabemos que somos limitados por nós mesmos, não temos condições de resolver esses conflitos, de nos livrar dessas situações que nos trazem angústia. E em terceiro lugar, porque cremos
que o socorro que precisamos, ele vem do nosso Deus. Ele vem do Senhor. E o Senhor tem prazer em atender aos seus filhos, quando esses se prostram diante do Senhor. Verso 14, ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. No verso 16, ele diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Sozinho e aflito, eu não vou conseguir avançar. Eu não vou conseguir enfrentar esse dia. É como se você dissesse: eu tenho uma reunião hoje. Essa reunião vai ser difícil. O que é que eu posso fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me, porque eu estou me sentindo só. Mas se tu fores comigo, se tu estiveres comigo, eu tenho certeza que tudo será uma bênção, porque o Senhor cumpre os seus propósitos na vida daqueles que te amam. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e que, a exemplo de Davi, que nós possamos elevar a nossa alma ao Senhor, que assim como ele começou esse salmo dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio, que nós possamos fazer a mesma coisa, que sejamos homens e mulheres de oração, que possamos nos derramar diante do Senhor, que comecemos o nosso dia orando a Deus, pedindo a Deus graça, sabedoria e discernimento, que possamos pedir a Deus: Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos, faz da minha vida uma bênção na vida daqueles que estiverem ao meu lado. Ajuda-me, Senhor, eu preciso de ti. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe a tua família, abençoe a tua casa, que você tenha o seu coração apegado ao coração de Deus. Amém.